Olá, meu nome é Fabiano Sales e eu te dou as boas-vindas ao podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo aqui é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então a gente pega as obras básicas, as demais obras subsidiárias e normalmente a gente segue um livro numa determinada sequência, né? A gente está na sequência de capítulos do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e hoje abordaremos o último capítulo do livro, intitulado Em Oração. Quem preparou a reflexão para nós foi o Sandro Gonçalves Moreira. Né? Eu emprestei a minha voz para a gravação, mas toda a elaboração foi do Sandro em conjunto com o Evaldo. Alguns questionamentos, muitas perguntas, né, provocativas, levando a gente a refletir. Né? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir junto o que o Sandro pensou em torno desse capítulo, que é muito bonito, é muito tocante. Né? Alguns lembretes que a gente sempre faz. O primeiro, vou antecipar, vou inverter. A gente complementa esse nosso momento do podcast com uma live que acontece no nosso canal do YouTube, normalmente no mesmo dia que a gente lança o podcast, que é um momento onde a gente tem um pouquinho mais de tempo, é um pouquinho só, porque a gente fica também com gosto de quero mais, mas é uma oportunidade para a gente juntos debater, tirar dúvidas, questionar, enfim, estender as reflexões que a gente começa aqui. Então você já está convidado, né? Na live de hoje o Sandro chamou o Evaldo também para participar. Com certeza vai estar muito bom. Não se preocupe. Fica gravado lá, você pode ir a qualquer momento. Embora participando é muito melhor, interagindo. Né? O segundo lembrete é que a gente coloca na descrição uma série de bibliografias complementares, inclusive com um link que fica fácil você clicar e ver as mensagens, os estudos que a gente coloca complementando o assunto. É sempre o convite para que a gente possa estudar e aprofundar mais no estudo da doutrina espírita. Tá? E o último lembrete é que sempre depois do podcast, fique aí atento que a gente tem o nosso momento de oração. A gente convida você para orar junto conosco e sempre começamos com uma poesia. Eu tento sempre buscar Maria Dolores, que é a minha autora, a minha poetisa espiritual favorita. Então tá muito bom, a gente vai rezar junto no final. E como sempre, fechamos essa nossa introdução com aquele convite. Vamos ouvir? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fabiano Sales e hoje estou emprestando a minha voz para os comentários elaborados pelo Sandro, em conjunto com o Evaldo. Mas aqui vai o meu ligeiro pitaco para iniciarmos. Este é o último capítulo do livro Jesus no Lar. E é muito simbólico que o autor espiritual Neio Lúcio, nos dando mais uma singela lição, finalize a narrativa das passagens de Jesus com um momento de prece. Só queria deixar essa reflexão inicial. Mas vamos aos comentários elaborados pela dupla Sandro Evaldo. O presente capítulo demonstra, assim como nos outros, a grandeza espiritual de Jesus, quando de forma emocionada roga ao Pai por todos nós, espíritos ainda endividados, iniciando a jornada na trilha evolutiva. Em sua prece feita durante o último culto junto aos discípulos, o Mestre solicita a intercessão do Criador para que possamos abrir os nossos olhos quanto a diversos aspectos, mas principalmente quanto ao orgulho e ao egoísmo que nos cegam quanto à necessidade de estendermos nossas mãos àqueles que padecem, independentemente do motivo. Também pede ao Pai para que possamos reconhecer a nossa pequenez e o quanto somos falíveis, e, em virtude disso, termos humildade de solicitarmos auxílio
nos momentos de dificuldade. Nos momentos de fartura e abundância, frequentemente esquecemos de agradecer as bênçãos vindas do mais alto. E talvez mais grave do que isso, enquanto muitos de nossos irmãos sofrem pela falta do pão e da vestimenta, nossos excessos são esquecidos dentro dos armários ou destinados aos aterros sanitários junto com o lixo comum. Em sua rogativa, Jesus aponta que devemos ser gratos tanto à espiritualidade superior, que serve de ponte para que Deus interceda por nós, quanto aos nossos irmãos de jornada, em especial aos nossos empregadores, pois nos garantem a possibilidade de recebermos nossos salários ao fim de cada mês e podermos honrar nossos compromissos financeiros. Não quero dizer com isso que devamos ser coniventes com formas injustas e ou desumanas de exploração da mão de obra, mas sim daqueles que, de forma lícita, possibilitam a muitos de nós termos de onde garantir o nosso sustento. Durante a execução de sua oração, Jesus aponta sobre quão importante é o nosso exemplo aos que compartilham conosco a caminhada evolutiva, se referindo especificamente aos vícios que, segundo o dicionário, correspondem à dependência compulsiva e repetitiva de uma substância ou comportamento, que gera consequências negativas na saúde e na vida. Acredito que já exista um esforço incipiente, embora de nossa parte, quanto a alguns vícios clássicos, como os consumos de álcool e cigarro. Mas, e quanto a algumas atitudes socialmente aceitas, como a maledicência, a glutonaria e as horas em frente à tela do celular, será que temos nos policiado quanto a isso? Lembremos do exemplo de André Luiz, que, durante a última encarnação, não cometia nenhum exagero aos olhos da sociedade, mas, para sua surpresa, foi considerado suicida pela espiritualidade pelo uso, mesmo que regrado, de álcool e cigarro, e pelo trabalho e alimentação excessivos, hábitos que acarretam uma redução do tempo de vida nesta encarnação. Vale a pena refletirmos. Será que nossas ações no dia a dia não vêm causando um desgaste, talvez desnecessário, em nossos corpos físicos? Qual tem sido a quantidade e a qualidade das nossas horas de sono? Quantos litros de água costumamos ingerir por dia? Como está a nossa alimentação? Quantas vezes por semana praticamos alguma atividade física? Cristo pede que lembremos da nossa posição na escala evolutiva e do que isso deveria representar. Considerando que a vida no planeta Terra desde 3,5 bilhões de anos atrás e que nós, animais da espécie Homo sapiens, surgidos há apenas 150 mil anos, somos os mais bem dotados de cognição e de raciocínio lógico, entretanto, é imperioso perguntar: de que forma temos usado essa dádiva? Não parece ser uma contradição usar tamanha inteligência em guerras, em ações que agridem o planeta, prejudicando principalmente aqueles menos favorecidos financeiramente e que, consequentemente, são mais afetados pelas enchentes e pelos desmoronamentos? Sigamos a filosofia africana Ubuntu, que diz: somos pessoas através de outras pessoas e não podemos ser plenamente humanos sozinhos, sendo feitos para a interdependência. A busca incessante pelo poder e pelo acúmulo de bens materiais frequentemente nos cega, nos levando a comportamentos que gerarão consequências desastrosas para um futuro próximo, pois cada experiência carnal corresponde a um pequeno sopro diante da existência do Espírito. Que possamos encarar a morte como uma viagem e, para a qual, devemos nos preparar no nosso dia a dia, através de ações que possam dignificar a nossa existência. Àqueles que padecem pela tristeza, pelo pessimismo e pela desesperança,
geradores de dois grandes males da sociedade moderna, que são a ansiedade e a depressão, que possamos ser os propagadores do Evangelho Consolador, reforçando que a justiça divina é infalível, de maneira que as situações difíceis são passageiras e que, assim como o remédio amargo, muitas vezes são necessárias para a saúde e crescimento de nossos espíritos. Vários foram os pontos apontados pelo Mestre em sua súplica ao nosso Pai Maior, em favor da humanidade terrena. Conhecedores da importância de colocarmos em prática os ensinamentos de Cristo e do empenho dos nossos irmãos do plano maior na construção de um mundo melhor, façamos a nossa parte, agora e sempre. Uma excelente semana a todos nós. Iniciemos o nosso momento de oração com a poesia Ora e Prossegue, de Maria Dolores. Penso em entender-te, coração amigo. Quando o dia flameja e a terra benfazeja parece um colo maternal, trazes contigo a dor inexplicável de quem carrega em si, na alma indisposta, a inquietação do pássaro que arrosta os flagelos de longo temporal. Atravessaste estradas espinhosas, duras tribulações de caráter violento, trechos de desencanto e sofrimento, veredas de amargor. Não te entregues, no entanto, a lamentos inúteis. A queixa acende fogo em palavras vazias, mergulhando-te os dias em desespero arrasador. Ante o barulho das questões humanas, mesmo nas que te firam a pessoa, afasta-te do mal, serve e perdoa. Não te prendas às teias do pesar. Recorda, toda nuvem surge e passa, sob o tempo, em carreira desmedida, como a dizer que a vida pede mais esquecer do que lembrar. E hajam crises ou não pelo caminho, ergue um templo à oração no próprio peito, resguardando na fé o campo eleito dos teus sonhos e anseios, tais quais são. E reterás contigo o lúcido encanto da verdade que ampara, eleva e ensina, encontrando na paz da luz divina a voz dos céus no próprio coração. E inspirados pelas palavras da poetisa, uma vez mais te buscamos em preces, Mestre e amigo Jesus, rogando-te o bálsamo, as energias que possam recompor o nosso espírito. Buscamos o reequilíbrio, buscamos a reflexão nesses instantes, Jesus, sentindo as tuas bênçãos a envolver os nossos corações. Te rogamos, Mestre amigo, imperfeitos que somos, que possa, à luz do teu Evangelho, inspirar os nossos pensamentos, para que assim, ao conduzir novos sentimentos, busquemos o caminho mais reto em nosso agir. Que a tua luz, que as tuas bênçãos protejam os nossos corações, ampare a toda a humanidade, nos dando forças para prosseguirmos na luta de aprendizado de cada instante, Mestre amigo. Que o teu coração, que o teu carinho, que o teu amor nos inspire todos os dias, Mestre amigo. Que assim seja.